Olá, minhas queridas colegas. Bem, então vamos para mais uma aula do nosso curso de formação. A minha aula será referente a uma blusa, o desenvolvimento de uma blusa. Então eu escolhi uma blusa, aqui está o desenho, a foto dela. É uma blusa que tem um detalhe, até uma blusa assim, basicamente ela é simples. E o que mais me chamou a atenção é que eu vou ter que fazer algumas alterações referente à modelagem dela, porque ela tem um franzido aqui na frente, no meio frontal, que esse franzido ele é determinado pelo um túnel onde passa um rolotê. E ele dá a opção da pessoa deixar mais franzido, menos franzido, conforme o gosto da pessoa. Então é uma blusinha com um tecidinho de um algodão, de uma cambraia, é um tecido leve para o verão. Aqui o desenho dele tá com manga comprida, mas eu resolvi fazer de manga curta. Eu vou fazer com uma manguinha um pouquinho franzida, um pouquinho alta e com umas preguinhas aqui na altura aqui do braço. Ela tem um recorte aqui, onde tem um peplum, que ela vai costurado, tanto na frente quanto atrás. E esse aqui, como eu já falei, é um túnel que passa um rolotê e aonde vai ser o franzido. A limpeza dela é feita com um viés rebatido, então não tem grandes segredos. Para costurar, até são poucas costuras. Então, assim, ó, eu vou agora, na próxima etapa, explicar o que eu fiz nos moldes para chegar nesse modelo. E eu achei, assim, uma blusa muito legal, porque eu pesquisando ali, achando a foto dela, eu até achei aqui, ó, uma foto de uma plus size. Então, assim, ó, e é muito legal isso, porque hoje em dia a moda tá muito eclética. Tu usa o que tu gosta, o que tu te sente bem. Então não tem mais esse tabu, isso tu pode usar, isso tu não pode usar, isso é para determinadas pessoas, isso é para determinada pessoa. E o legal da moda é isso, tu usa o que tu se sente bem e o que tu tem vontade de usar. É muito bacana isso. Então tá, meninas, o tecido que eu comprei foi esse aqui, ó. Ele não é 100% algodão, mas eu achei ele com um toque gostoso, com um toque parecido com o da foto, e eu acho que vai dar certo resultado, tá bom? Então vamos para a próxima etapa. Então, meninas, agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz de modelagem, de alteração na minha base. Então, assim, ó, essa blusa eu vou fazer sob medida, eu vou fazer em cima das minhas medidas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar as minhas medidas e desenvolver a base normal. Aí, essa aqui é mais ou menos a base que era, que eu fiz, só desenhei aonde seriam os recortes, no caso. Aqui eu fiz o desenho onde seria o peplum. E essa parte aqui, ó, essa pence lateral, eu automaticamente, foi a primeira coisa que eu fiz, foi transportá-la para cá, para frente, para o meio frente, porque é aqui que eu quero dar o volume do franzido. Então, eu já queria aproveitar, eu não vou botar uma pence lateral, e eu vou, em vez de botar essa pence lateral, eu transportei ela para frente, que já me serve como abertura. Depois do franzido, automaticamente ela já vai estar embutida aqui. E assim, nessa pence lateral é um costume que eu faço, independente do modelo que eu irei desenvolver, eu sempre faço alguns ajustes, algumas correções. Eu faço uma leve dobradura aqui na cava para se acomodar melhor essa cava. Isso eu faço como?
eu fiz o determinado desenho, aí eu deixo um pouco mais de papel, faço a dobradura e faço a preguinha no papel, no caso, e redesenho para melhor acomodar essa minha cava, para não correr aquele risco de ficar sobrando aqui naquela gordurinha que a gente não gosta que apareça. E aí, automaticamente, eu fazendo essa preguinha aqui, como eu também faço no decote, ele já vai abrir também mais aqui essa minha pence. Ou, no caso aqui, aonde eu tiver, aonde eu quiser que abra, ela já vai abrir, já vai ser um transporte de pence. Aí, determinei o meu peplum, isso aqui é como se fosse a frente, ela já ficou mais arredondadinha, porque eu já fiz essa alteração aqui. Agora, o próximo passo, o que eu fiz? Foi abrir mais um pouquinho para dar mais volume de franzido. Aí, eu fiz isso aqui, abri mais esse tanto e esse tanto. Então, ela ficou mais arredondada na frente, porque depois, com o túnel, isso aqui tudo vai voltar a ficar o franzido e tudo acumulado aqui. O peplum também eu fiz assim, a mesma coisa. Abri ele porque coloquei folgas, né, de papel para dar mais, ficar mais godezinho. Eu não queria um peplum muito godê, então eu fiz assim, com pouca abertura de volume. A mesma coisa eu fiz nas costas do peplum. Aqui no caso, ele não vai ter costura, né? É a dobra do tecido. As costas da blusa não tem segredo, ela não tem segredo. A única coisa que eu fiz, claro, foi depois o corte aqui do peplum, mas as costas será lisa, não vai ter nenhum detalhe extra. E agora, a manguinha, que foi o seguinte. A manga é esse modelinho aqui, ó. É esse modelinho aqui, ó. Ela tem um leve franzido aqui em cima para dar um volumezinho. E ela tem essas duas pregas aqui, ó. Duas pregas, ó. E aí, como é que eu fiz para chegar nessas pregas? Para não quebrar muito a cabeça. Eu peguei um papel. Peguei, essa aqui é como se fosse a minha base e o início de tudo. Aí eu peguei essa base, simulei um outro papel liso e simulei uma preguinha. Dobrei aqui uma prega, como a profundidade, como eu queria. E aí eu peguei essa minha base, deitei em cima e risquei novamente, redesenhei. Aí ela ficou assim, certo? Ficou aqui com a marcaçãozinha que eu vou fechar ela. Aí depois eu transportei, claro, para cá para eu ficar com o modelo espelhado, porque aqui ela tava só um lado. Aí ela ficou assim. Ela ficou assim com vai ter duas preguinhas e aqui eu vou limpar com viés aparente. Ok, meninas? Então, agora vamos para o próximo passo. Então, tá aqui a nossa peça já cortada no tecido. Então, o que eu fiz? Peguei o molde já alterado, já com as devidas ajustes e correções, deitei em cima do tecido e cortei. E uma ressalva, meninas, é o seguinte... conforme assim eu falei para vocês, essa blusa eu vou fazer nas minhas medidas. Então, é uma peça sob medida. E eu tenho o comprimento da cintura da frente, ele é diferente do comprimento da cintura das costas. Eu tenho diferença de tamanho, porque isso também acontece em muitas pessoas. Se a pessoa é um pouco mais ereta, ela vai ter essa diferença.
E essa diferença eu vou ter que compensar, porque senão não vai bater as minhas laterais, não vai bater cintura com cintura. E aonde é que eu faço essa correção? Na mesma pence lateral. Essa minha pence lateral, então, eu trabalho todas as correções. Por exemplo, da diferença da altura da frente das costas, essa pequeno ajustezinho aqui na cava, do decote. Então, essa opção aqui, ela é muito boa para se fazer as correções necessárias. Aqui eu fiz logo e depois de tudo isso feito, eu transferi para cá, para frente, porque é aqui que eu quero que fique determinado o franzido, certo? E aí assim, ó, eu costumo deitar o molde em cima do tecido e passar o giz de alfaiate em toda a extensão do molde. E outra coisa também, sempre lembrando da gente cuidar o fio do tecido, que é muito importante. Aí, como esse molde aqui, ele ficou assim num ângulo diferenciado, a gente tem que cuidar porque do fio para ele depois não ficar torcido. Isso é um cuidado que tem que se ter. E aí, assim, depois de feito isso, de toda essa marcação com o giz, eu pego um papel, um carbono para tecido, e com a carretilha eu faço toda a extensão também de todos os moldes para ficar a transferência para cá, que eu sei que essa que é o meu limite das costuras. Isso eu faço em todas as peças, certo? Aí, por que eu faço isso? É porque assim, eu passo essa informação e isso aqui para minhas alunas, porque isso aqui vai facilitar ainda mais que a gente está trabalhando com tecido plano. Então, assim, ó, eu tenho que ter um escape de sobra de costura para caso aconteça alguma coisa, alguma eventualidade. Eu tenho como, porque colocar tecido é muito mais difícil do que eu depois dispensar o que eu não quero. Porque aqui eu posso depois fazer o acabamento com overlock, costura junta ou costura aberta. Enfim, vai do gosto que eu achar melhor. E aí, assim, eu acho interessante que as alunas já comecem a fazer essa prática até nas coisas mais simples, porque eu sempre digo o seguinte para elas: vamos supor que vocês não peguem isso como costume. E aí, depois, quando chegar na hora de fazer, por exemplo, um blazer bem elaborado, onde terá muitas costuras, muitos recortes, marcação de bolso embutido, às vezes marcação de bolso lapela, a gola tem que estar no fio, unindo junto com o corpo da frente. E vamos imaginar também que tenha uma peça que tenha listras na lateral, a gente tem que cuidar na hora de cortar para essas listras se unir, bater uma com a outra. Então, isso são tudo cuidados que essa forma nos dá, ok? Então, assim, ó, e aí, claro que o meu molde, essa minha base, ela foi feita em cima das minhas medidas, portanto, eu ainda não tinha colocado as costuras. Então, aqui, como vai o peplum, eu deixo só 1 centímetro para costura, aqui na manga também. Aí fiz a marcação dos piquezinhos das pregas, todas as marcações eu faço agora. Tá bom? Então, agora vamos para a montagem da blusa. Então tá, meninas, então vamos à montagem da blusa. O primeiro passo que eu fiz, o que foi? Foi determinar aonde ia ser a passagem do rolotê, do túnelzinho. Aí, separado, tanto do túnel quanto da blusa, eu fiz um overlockinho e fiz uma bainha aqui, nos 4. Aí, o que eu fiz depois? A princípio, eu ia unir os 4 juntos para dobrar para cada lado e fazer o túnel. Mas eu queria embutir essa costura
do túnel aqui, eu queria que ela ficasse embutida por dentro, não aparecesse aqui. Se eu fizesse os 4 junto, ela ia me aparecer aqui. E eu queria que ela ficasse assim embutida. Então, o que que eu fiz? Eu uni a blusa com o túnel, um de cada lado, e depois, com cuidado, eu fiz essa costura aqui no meio. E aí eu uni e ficou assim. Claro que agora eu já passei, daí ela ficou assim, e daí eu já passei aqui por cima pra arrumar. E aí eu fiz uma costurinha, né, uni as duas e fiz uma costurinha depois pra unir as duas junto, assim ó, unindo uma com a outra, bem certinho em cima da primeira costura, certo? Aí ele ficou assim. Agora, claro que tem um excesso aqui do túnel, eu vou cortar, vou fazer overlock e eu já vou unir os ombros e fazer overlock, porque eu já posso fazer a limpeza do decote, ok? Bem, agora eu já fiz o pesponto aqui na frente do túnel, já fechei os ombros e já fiz overlock. Aí assim, ó, eu sempre até passo para as alunas que esse detalhe do overlock é bem interessante a gente cuidar sempre para que lado eu vou deitar a minha costura, e assim eu tenho que cuidar para que a trama do overlock, a direita, no caso aqui fica superior, fique deitadinha para ficar um acabamento mais bonitinho, porque o acabamento é muito importante, né? A peça do lado avesso tem que estar limpinha, tem que estar bem acabada. E aí assim sempre cuidando, né? Contra a chuva, a favor da chuva, e assim a gente vai saber como é que se posiciona a peça na overlock para ficar certinho a trama. E aí eu deixei o decote agora, tá sem o acabamento, e eu vou colocar o viés no decote, e esse viés ele vai ser chapado, ele não vai ficar um viés aparente. Então, como que eu vou costurar ele? Eu cortei uma tirinha no 45, no caso, que ficou no viés, né? De 3,5 centímetros de largura. E coloquei direito com direito, porque depois eu vou virar pro lado avesso e eu vou chapar esse meu viés. Aí aqui, ó, nesse decote V, eu vou começar ele bem aqui na pontinha do meu V. Bem aqui na pontinha, porque depois eu quero fazer o acabamento com o outro lado aqui. Então, vou começar a costurar. Enterro a agulha já para ter uma noção real de como eu quero, aonde eu quero começar. Eu costumo sempre, quando eu vou colocar esse tipo de acabamento, eu costumo dar uma leve puxadinha no viés, para que depois ele se assente melhor.
Tô chegando aqui no final. E esse meu final, como é que eu vou fazer? Eu vou terminar exatamente aonde eu comecei com aquele um pontinho. Aonde eu comecei a costurar, eu vou terminar. Aí eu dou uma olhadinha ali pra ver como é que... Aí eu vou ajudando aqui com a mão pra não passar. Faço um retrocesso e tá costurado. Aqui eu vou fazer um pique para eu conseguir dobrar melhor, virar pro outro lado, tá? Eu gosto de fazer uma costura aqui em cima do viés para facilitar depois na hora de chapar e para ficar mais assentado. Essa costura, no caso, eu vou colocar ela pro lado do viés, ó. Se necessário, a gente pode ir fazendo piquezinhos. Cheguei no final, agora a gente vai fazer o acabamento superior, tá bom? Ó, eu vou começar agora a chapar esse meu viés. Aí o que que eu começo? Eu começo bem lá naquele cantinho, naquele V. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir visualizar muito bem, mas depois eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou continuar aqui a costurar a costura pra deitar o meu viésinho. E uma informação também, esse viés, vocês viram que eu costuro ele dobrado já. Eu já faço ele dobrado para facilitar depois não precisar estar fazendo mais do que uma vira. E outra coisa importante também, na hora ali desse meu V aqui na frente, ó, eu já deixei o cordão, os rolotezinho passado e fixado aqui, porque eles já estão aqui as amarraçõezinhas, ó, o rolotezinho depois para fazer o franzido. Eu já tenho que fazer esse acabamento com eles aqui dentro.
Aqui eu vou com a ajudinha na mão, porque eu quero que termine bem no biquinho. E faço aqui um retrocesso. Ó, meninas, fica assim, ó, bem certinho o biquinho, bem legal. E aqui, ó, dentro também, ó, porque esse aqui veio e abraçou esse aqui, aí depois faz essa costura, ok? Daí agora o meu decote já está limpo com o viés chapado. Agora o que que a gente, o próximo passo? Fechar as laterais e eu vou montar as manguinhas e o peplum, fazer as bainhas para deixar preparado o peplum, ok? Bom, meninas, aqui a manga, agora eu já montei ela, fiz aqui as preguinhas, aquela. Aí o que que eu fiz? A marcação da preguinha eu vim até o meio e o outro lado também. Aí eu já fixei aqui, ó, e aí ela ficou assim. Depois ela vai um leve franzido aqui em cima, tá? Daí ela fica com esse detalhezinho aqui embaixo, ó, com essas duas preguinhas. E aqui eu vou fazer agora o acabamento com viés aparente. Então, como é que eu vou fazer? Eu, do lado avesso da manga, eu vou dobrar a minha tirinha de viés, com já uma dobrinha aqui para espera do outro lado, para abraçar depois e fazer a limpeza. E aí, agora eu vou costurar esse viésinho aqui na manga. E é daquela mesma maneira, eu gosto de dar uma leve puxadinha no viésinho, pra ele ficar um pouquinho mais fácil depois na hora de virar e do acabamento ficar melhor. Eu costumo sempre, tudo que eu tô costurando, a puxar aqui atrás, porque foi assim que eu aprendi e porque assim o direcionamento que eu tenho é com essa mão e aqui é que eu faço, no caso, um guia. Assim eu aprendi e eu sempre costurei assim, eu acho legal. E agora eu cheguei aqui no final. Faço um retrocesso. Vou virar pro outro lado agora. E vou fazer o meu acabamentinho com viés. Uma vira e a outra vira, porque o pesponto eu quero que seja aqui, ó, por cima, superior.
chegamos ao final. O meu final fica assim, e o meu viésinho aparente tá aqui colocado. Agora eu vou fazer a outra manguinha e volto já. Bom, aqui já tá a manguinha colocada, já tá. E aí, o que que eu fiz? Eu dei um leve franzido aqui em cima, e aí coloquei ela na cava. As costuras laterais eu fiz aberta com overlock para cada lado, porque como é tecido plano, eu prefiro que seja assim. E aqui tá a preguinha com o acabamento do viés aparente. E agora eu já comecei a fazer a bainha do babadinho do peplum. Esse aqui a gente tem que ter bastante atenção e carinho, porque quanto mais fininho, mais bonito. E aí ele é redondo, e o redondo complica um pouquinho. Aí é tendo paciência e dobrando. Tem que ir ajeitando e costurando. É a partezinha mais chatinha da peça. Vai dobrando, faz 2 dobrinhas e costura. Aí eu faço o seguinte: eu costumo com essa mão dar uma puxadinha aqui, firmar, depois de, claro, de dobrado aqui, ó. Aí eu dobro aqui, seguro com esse dedo, dou uma firmada aqui no tecido, e com esse aqui, e aí eu puxo para me facilitar a costura. Costumo sempre deixar a agulha enterrada para facilitar o processo. Dobro, firmo aqui, dou uma puxadinha aqui e puxo aqui atrás. E assim eu vou fazendo em toda a extensão. Aqui tem que ter carinho. Ó, e dela vai ficando assim, ó, fininha. Eu, às vezes, faço o overlock aqui na ponta para facilitar, mas nesse aqui eu achei que não era o caso. Então, eu vou continuar aqui, meninas, fazendo isso aqui, ó. E depois eu volto, firmei, ó, e puxei lá atrás. Ok? Bom, agora terminei a bainha no peplum. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fixar o peplum na blusa embaixo. Aí eu já coloquei, já fiz uma costura no peplum para dar uma leve embebida e já alfinetei em toda a extensão. Agora eu vou costurar ela.
Só ir tendo carinho, como qualquer costura, e ajeitando para ficar certinho. E claro, né, tendo paciência, amor, que tudo acaba dando certo. Aí, meninas, agora eu vou terminar aqui essa minha costura. Aí eu vou fazer overlock nesse acabamento e eu acredito que a peça está concluída. E aí eu volto para mostrar para vocês. Então, meninas, tá aqui o meu trabalho concluído. A blusinha pronta, com o peplum, com o franzidinho aqui na frente, o lacinho. Daí, claro que aqui ela tá bem franzidinha, como na foto, mas eu acredito que depois dá para franzir mais ou menos, conforme o gosto de cada um. Aí, aqui a manguinha, detalhezinho da prega, da manga. Certo, meninas? Eu quero desde já agradecer a atenção de vocês, o carinho, e dizer que não é fácil a gente gravar uma aula para profissionais, mas tudo é uma questão de a gente trocar experiências. Então, muito obrigado, queridas, e até uma próxima. Um beijo. Então, agora eu vou dar uma de modelo, né, meninas? Tá aqui a minha blusa, prontinha já. Aí, aqui o franzido, esse franzido é com um túnelzinho. Aí, vocês podem deixar menos franzido ou mais franzido, conforme o gosto. A manguinha. E tá a minha peça aqui pronta. Um beijo, meninas!